Bom, a gente vai continuar a ler o trechos do Todorov aqui, que a gente começou a analisar na aula passada, e eu vou continuar a escavar com vocês uma série de coisas. A aula passada a gente fez uma aula literária barra sociológica. Vocês lembram aqui das nossas discussões e barra existencial. Hoje a gente vai continuar essa discussão. Vai ser muito menos sociológica, mais existencial aqui. Vamos ler esse trecho aqui, eu vou ler junto com vocês. É um trecho formidável desse livro A Literatura em Perigo, do Todorov, e a gente vai fazer a análise aqui. Vamos lá. Georges Sand é uma mulher, tá? É uma escritora francesa ligada ao espiritismo ali no século XIX. Sabe de todo o esforço que Flaubert, Gustave Flaubert, autor do Madame Bovary, faz para, acima de tudo, ser verdadeiro, ainda que o caminho que ele tem escolhido passe por esse trabalho obstinado sobre a forma. Pois Flaubert acredita numa harmonia secreta, numa relação necessária entre forma e conteúdo. Vou parar aqui, vou fazer rápidas explicações para vocês. Vocês já devem ter ouvido falar essa expressão batida, arte pela arte, certo? Todo mundo ouviu falar desse movimento. A gente poderia analisá-lo sobre vários prismas, vários aspectos, mas o que interessa aqui para nós é o seguinte. Para o Flaubert, a bela concepção, e por bela aqui eu não falo simplesmente de um atributo, tá bonita, mas no sentido da concepção da verdade estética, da verdade poética, seria justamente uma arte que se desenvolvesse por si só, que não sofresse influência na sua constituição de algum tipo de tomada de posição do autor, de juízo do autor sobre o mundo, que pudesse articular a sua narratividade numa relação em que o texto, a narratividade se falasse por si só. É isso, em essência, que constituiu o movimento da arte pela arte. Toda a trajetória do nosso curso, como vocês já sabem, obviamente, nessa altura, nós estamos aqui desde o comecinho de março, não é isso? É a negação disso. O que não significa, e nós fizemos isso em vários expedientes aqui nas nossas aulas, que a análise estrutural, que é a percepção estrutural, a percepção dos jogos de constituição poética do texto, não sejam importantes, aliás, são fundamentais. Mas a gente precisa fazer algo. Eu sempre falei, ou às vezes eu falo esse termo, mas a gente precisa fazer aquilo que a tradição chama de uma dialética. Vamos chamar aqui um termo mais imediato, apesar de ser a palavra mediação, uma mediação entre forma e conteúdo, entre semântica e estruturação dos elementos poéticos, entre história e sociedade e conformação literária, tá? E a gente vai ver aqui que a Sand, ela vai trazer aqui uma discussão que é altamente interessante para nós aqui. Por quê? Porque ainda que o Flaubert queira amarrar, queira dizer que essa expressão da narratividade é a constituição da verdade artística, ela dá o sentido para o humano, a Sand vai achar que isso tem um esquematismo, um tipo de camisa de força, um tipo de conceitualização que não acompanha as contradições mais próprias do ser humano real, de carne e osso, contraditório, vívido, vivo, vívido, paradoxal e assim por diante. Mas vamos entender como ela configura isso, tá? Vamos ver aqui, ó. Tal é o método de Flaubert, a concatenação entre forma e conteúdo. Mas vamos ver mais. Abre aspas aqui, o Flaubert falando. Quando descubro uma assonância ruim, ou uma repetição em uma de minhas frases, tenho certeza de que estou patinando no falso. Fecha aspas. Agora eu vou fazer um intercurso dostoiévskiano. Alguém aqui já ouviu falar? Esse é um topos, tá? Da fortuna crítica do Dostoiévski. Vocês já ouviram falar que Dostoiévski escrevia mal? Pois é, Leonor já ouviu falar. O que você já ouviu falar disso, Leonor? Principalmente porque foram eventos de tradução, né, sou tradutora, então dizendo que assim, principalmente aqueles movimentos nazistas de tradução, da Berta Fidel, que melhoravam o texto do Dostoiévski ao traduzir para o francês, né? E muitos, inclusive nós aqui no Brasil, recebemos muitas dessas traduções e tal. E que o Dostoiévski não escrevia como uma pessoa de elite, vamos dizer assim, que ele escrevia como
como se falava, que ele escrevia como o povo escrevia, que fazia muitas repetições, que não fazia direito à sua pontuação. Inclusive, quem fez esse comentário foi aquele, como chama aquele grande tradutor do russo? Paulo Bezerra? Boris Nair, que já morreu. Olha, essa colocação que a Leonor está trazendo, ela sintetiza muito bem o que se diz em geral. E isso é muito importante, porque, olha aí, quem está falando. O Flaubert. Olha como a França, que o Benjamin vai dizer que é a capital do século XIX, né? A capital intelectual, cultural do século XIX, com a sua influência político-econômica profunda ali no século XIX, vai exportar esses modelos. Para vocês terem uma ideia, a literatura russa, historicamente, ela começa a se disseminar para além da Rússia, com mais força, a partir da Guerra Franco-Prussiana. Vocês se lembram da Guerra Franco-Prussiana? A Guerra Franco-Prussiana, ali no comecinho da década de 1870, ela vai fazer alinhamento entre o Império Tsarista e a França, que obviamente não tinham interesse algum numa Alemanha forte e unificada. Então, além do tratado político-militar, da aproximação político-militar contra a Alemanha ali, a ser unificada pelo Otto von Bismarck, havia também um tratado de disseminação cultural. E no bojo desse tratado de disseminação cultural, muitos autores da literatura russa, entre os quais o próprio Dostoiévski, começaram a ser traduzidos e publicados na França, que era o país de chancela para qualquer obra se disseminar pelo mundo. Tá? Para vocês terem uma ideia da empáfia dos franceses, né? Os franceses são muito humildes, a gente sabe que é uma categoria, é um sentimento nacional dos franceses, historicamente. Eles simplesmente retiraram capítulos dos Irmãos Karamazov, que eles achavam que não faziam sentido. Talvez não fizesse. Talvez a gente precisava pegar essas pessoas que retiraram os capítulos dos Irmãos Karamazov, eu não sei, devolver o quê? Pro ninho do universo? Não dá para dar descarga nesse tipo de gente. Então não sei o que a gente poderia fazer com eles. Pulverizar, apagar o gene completo, alguma coisa desse tipo. Mas perceba, isso é muito importante. Esse comentário francês, ele parte da noção, e é bem flaubertiano, de que a arte tem uma estilização que faz com que ela mimetize a si própria. Vocês estão entendendo? Tem uma configuração de que a arte, na sua concatenação, pode se distanciar de categorias mais próximas da realidade, porque o belo é uma articulação entre forma e conteúdo imanente às obras. Está claro isso do que o Flaubert disse? Eu não estou falando nada de novo aqui para vocês, certo? Agora eu não vou entrar numa seara. Eu li Madame Bovary, gostei do Madame Bovary, mas com todo respeito a quem estudou Flaubert, a quem gosta do Flaubert, eu não acho nada comparável com Dostoiévski, nada comparável com Tolstói. Acho assim, só porque é francês, gente. Se fosse romeno, a gente não estava falando dele. Eu estou falando sério, tá? Se fosse romeno, se fosse brasileiro... Porque é muito sério isso. O poder de disseminação cultural de um país central ali é muito grande. Estou falando que é um escritor a ser desconsiderado. Estou simplesmente dizendo que, para mim, é inflacionado. E eu vou tentar mostrar para vocês. Dostoiévski tinha um problema muito sério, que era ser pobre. Um cara pobre. O que ele fazia? Ele pegava adiantamento do editor e tinha que escrever ali. Tinha que escrever. 4 meses ele levou para escrever Crime e Castigo. Eu vou repetir, 4 meses. Vocês estão? Uma das obras mais importantes da história da literatura universal. E ele estava acossado. O editor já falou que ia mandar para penhora. Ia pegar bem de penhora. Isso é um dos motivos. Eu não vou dizer que esse é o único. E acho que o mais essencial é o seguinte. Todo mundo aqui já passou por crise lancinante, certo? Todo mundo. Todo mundo aqui. Por um motivo ou por outro, terminou o namoro... teve uma doença terrível, foi fazer uma cirurgia, morreu ente querido, certo? Foi assaltado, qualquer coisa pela qual vocês tenham passado. O que a crise traz para nós, e quando a gente depara com a noção de crise, e até etimologicamente crise remete à cruz, você está numa encruzilhada, você não vai reto, você tem que tomar um outro caminho,
é a impossibilidade de que uma significação que nós tínhamos de mundo, de situação, de relacionamento, de amizade, do que quer que vocês queiram, anteriormente à crise, que essa narrativa anterior não cabe em nós mesmos, não é isso? A crise nos reconfigura profundamente, não é verdade? Só que isso se dá a posteriori. Enquanto você está no navio da crise, o navio está naufragando, a crise rompe a continuidade entre antes e depois. Ela faz com que haja um reordenamento radical, só que a gente não sabe para onde esse reordenamento vai. Qual o sentido que uma possível narrativa de reconfiguração de mundo para nós vai tomar? Sim ou não? Pensem, por que vocês estão sofrendo? Pensem logicamente. No sentido lógico e ontológico. Você está sofrendo porque você não entende bosta nenhuma do que você está passando. Sim ou não? Você não sabe o que está acontecendo. Sei lá, vou pensar aqui, ó. O camarada está namorando uma moça, é casado com a moça há 20 anos. Ele entende que tem uma relação eterna. Aí, determinado dia, hoje em dia é WhatsApp, né? Talvez por isso que eu não tenho WhatsApp, viu, gente? O cara recebe lá a foto de WhatsApp da namorada dele saindo do motel com o fulano. Tá? Vou dar um exemplo banal aí. O cara acha que ele conhece a moça. E pode ser o exemplo oposto. Ou a moça acha que conhece o cara. Quando ele vê aquela foto, gente, o que tem de pessoa que se auto-engana não precisa nem falar, né? Não, não é montagem. É montagem, não é isso. Não, mas para além do cara ter sido enganado, que obviamente ele vai sofrer por isso, ou a moça ter sido enganada, ele não reconhece uma continuidade entre aquela pessoa com a qual ele sempre conviveu e aquela pessoa que está sendo apresentada para ele naquele momento. Vocês estão percebendo? Como é que essas duas pessoas, que obviamente numa estrutura monogâmica, pressupondo obviamente uma estrutura monogâmica de relação, como é que essas duas pessoas convivem com a narratividade desse cidadão pré-crise? Não convivem, não é isso? Sim ou não? Então, necessariamente, ainda que ele se transforme num adepto do Falcão, né, do grande cantor Falcão, e faça a ode ao cornismo manso, não é isso? Ou que ele venha a se divorciar, não vai haver uma continuidade. Ele vai passar por uma crise necessária. Qual sentido vai tomar para ele essa crise? Isso é matéria de que a literatura sempre lançou mão para tentar averiguar os vários escaninhos e antecâmaras da natureza humana. Sim ou não? Mas o fato é, vocês entendem que a crise é uma descontinuidade e muitas vezes uma expansão? Ela pode até gerar uma retração de expectativa, não pode? O cara acreditava no amor, é traído e diz não acreditar mais, certo? Mas isso faz parte da experiência do amor, não faz? Isso não significa que o amor se tornou menor. Ele diz, olha, não acredito mais no amor. Não, ele está dizendo que ele não acredita naquele tipo de relação e eu diria mais, não acredita na relação com aquela mulher. Significa que ele necessariamente não vai encontrar uma outra moça com a qual ele possa ficar e que ela não venha traí-lo? Não, certo? Ele pode eventualmente encontrar. Agora a questão é, ele quer? Ele consegue? Ele vai deixar de projetar o relacionamento anterior no seguinte? Vocês entendem? Então, a crise redimensionou, reequacionou esse aspecto. Agora eu peço para vocês, vamos colocar o foco narrativo na cabeça do corno. Já tem o chifre, coloca o foco narrativo também na cabeça do corno. Ele vai falar assim, ó, minha esposa me traiu depois de eu ter pagado a universidade para ela, ter tirado a esposa, sabe aquele cara que fica falando bem paternalista, depois de eu ter tirado a minha esposa da miséria, e eu não sei o quê, ou ele vai ficar cacofônico. Ele não vai conseguir equacionar. Ele vai engolir as palavras. Ele vai mandar a esposa tomar no lugar que o cara fez com que ela tomasse ali no motel. O que ele vai fazer? Vocês estão entendendo? O que está mais perto da verdade? É a falta de assonância do Flaubert? Qual que é a narrativa da crise? A narrativa da crise é desconcatenada. É alquebrada. É completamente tortuosa, descontínua. Por quê? Porque a crise, olha que coisa. Eu conheço o Edward, por exemplo, Edward, eleitor de Marina Silva. Meu amigo aqui, o marinado. Tô brincando com ele que não é o marinado. Bom,
conheço o Edward, tá? Meu amigo tal. Gente, o Edward pode se mostrar de uma forma, ou eu posso me mostrar de uma forma, pode haver uma crise, e ele se mostrar de outra, que ele próprio não concebia para si. Quantas vezes a gente já não se pegou nisso? E sobretudo em momentos de crise. Sim ou não? Então, isso significa que esse beletrismo, essa concatenação, como a George Sand vai dizer aqui para nós, logo logo, é arbitrário, é postiço. Quem fala nessa chave da qual Leonor estava retomando o argumento dessa crítica ao Dostoiévski? Essa crítica ao Dostoiévski, ela não pressupõe, ela parte de um padrão que foi consolidado na tradição da escrita literária, que é um padrão de distanciamento da oralidade. Ó, a marca da Leonor que ela trouxe é importantíssimo. Parece que é muito mais do que fala. Sim, não é à toa que o Bakhtin, quando vai estudar o Mikhail Bakhtin, que vai escrever Problemas da Poética de Dostoiévski, ele vai falar da polifonia, fono, de voz. A personagem dostoiévskiana, ela é uma personagem em crise, é uma personagem convulsionada, ela não é uma personagem do cotidiano, da articulação de gabinete das ideias. Ela é uma personagem febril. O que o Flaubert está pedindo, baseado numa tradição de representação, tem uma historicidade. O que o Flaubert está fazendo... Cadê o nome dele aqui? O que o Flaubert está fazendo aqui não é despido de história, no sentido de que ele está tomando uma posição próxima de uma concatenação da forma literária que se baseia por... Gente, vocês já viram representações tradicionais do Shakespeare? Os atores falam ou eles declamam? Vocês estão entendendo? É isso. Você tem uma tradicionalidade, uma artificialidade posta. O que é? Ó, vou fazer aqui uma sociologia subliminar disso. Você sabe quem que lida com a realidade? É escravo, é plebeu. Literatura de corte é elevada, não é? Então se distancia do sovaco fedido, da camisa manchada, da carroça de feno. Tem toda uma historicidade de distanciamento da oralidade. A oralidade mais próxima é de quem não consegue se expressar no documento escrito. Vocês estão entendendo? O que a modernidade faz com o grande ator, os atores populares, o proletariado, as reivindicações populares, as reivindicações sociais? Ela tenta, no plano da arte, você tem o início dos pobres na literatura. E não são só os pobres, o cara que não tem dinheiro. É uma estética que se aproxime de uma vida que sempre foi preterida, uma vida para além das cortes. Vocês estão entendendo? Para além dos palácios. Essa vida não é mais real? É muito mais real, não é verdade? É simplesmente a vida de 90% da humanidade. Só isso. Mas aqui não se trata apenas de falar de uma categoria social no sentido da classe, do padrão de renda, da escolaridade. Se trata de falar de um momento da configuração anímica, da existência anímica, que muitas vezes era estilizado para ser expresso. O que eu quero dizer com isso? Se eu fosse utilizar a logicidade do Flaubert para falar da crise, eu teria um beletrismo para expressar um momento de crise de psicose, crise esquizofrênica. Faz sentido isso, gente? Faz, desde que eu distancie o meu narrador do conflito, eu falo como se eu fosse um psiquiatra, como se eu estivesse fazendo um diagnóstico. Vocês entendem, não? Não é isso, não é essa a temperatura da literatura dostoiévskiana. A literatura dostoiévskiana se aproxima, estou dando o exemplo do Dostoiévski, mas poderia falar aqui, por exemplo, dos monólogos interiores do Joyce, da Virginia Woolf, por exemplo. Poderia falar de uma quebra, poderia falar dos ataques epiléticos das próprias personagens do Dostoiévski. Ele narra o ataque epilético dentro do ataque epilético. Vocês esperam uma tese de doutorado enquanto alguém está tendo epilepsia, não? Acho que vocês não vão esperar uma tese concatenada, certo? É esse o ponto. Quando alguém está sofrendo, está padecendo, quando vocês estão sofrendo, estão chorando ou não? Já tentaram falar chorando? Sai a frase inteirinha? Ou vocês começam a comer a palavra? Vocês estão entendendo? E o que está mais próximo da verdade da vida? O
que está mais próximo de uma dinâmica essencial, existencial da vida? Essa estilização flaubertiana ou o realismo dostoiévskiano? Que o Dostoiévski já chegou a dizer o seguinte: para mim, esse realismo do Flaubert e de outras tendências é a antirrealidade. Realista é a tentativa de apreender o humano na sua essência, na sua ontologia. Estão percebendo? E foi isso que ele fez na obra dele. Tá claro isso, gente? Isso é importante aqui para nós. Por quê? Porque nós fizemos ao longo do curso, ou eu espero que eu tenha passado isso para vocês, a gente fez os dois polos, não fez, gente? Teve aula que eu insisti com vocês na forma, foi ou não foi? E teve aula que eu procurei escavar o conteúdo. E procurei fazer isso de maneira dialética, ou fazendo a mediação entre um e outro. Sim ou não? Um pêndulo. Tudo bem? Uma coisa não se restringe à outra. Por exemplo, eu posso ser um cara desafortunado e ataque epilético toda semana. Isso faz de mim um escritor? Não faz, né, gente? Não faz. Senão você teria ali o manicômio de Franco da Rocha ali, daria para nós ali grandes espécimes literários, não é isso? Por outro lado, a alienação em relação a vários processos, em relação a várias vozes da vida, me distancia de uma possibilidade de expressão mais essencial, mais realista pela literatura. Vocês estão percebendo? Sabe o que é um expediente interessante? O Guimarães Rosa, para escrever O Grande Sertão, o que ele faz? Vocês sabem o que ele faz, não? Ele monta no burrinho dele e ele vai viajar, ele vai anotar o vocabulário sertanejo. Então, claro que tem toda uma mediação da enorme formação do Guimarães. Não vou nem dizer. O sertanejo sofreu crime social. O Guimarães Rosa não sofreu crime social. Ele pôde estudar, teve o privilégio de estudar. Então você faz aí uma síntese belíssima dessa dialética, né? O privilégio de ter podido estudar e a possibilidade de ele conhecer o vocabulário autóctone, as histórias autóctones ali do povo. E ele concilia isso no Grande Sertão. Esse experimento é algo alheio ao Flaubert. Vocês estão entendendo ou não? Sim ou não? Isso é importante para nós, porque quando se faz uma crítica partindo de uma... isso aqui não é verossimilhante. Essa noção de verossimilhança, ela tem um momento histórico em que ela entra como categoria estético-política importante para a literatura e para as demais artes. Por quê? Ela só faz sentido se outras vozes que não tinham representação ou que não eram tidas como reais, ou como legítimas para serem representadas, quando elas clamam por representação. Vocês entendem isso? Tá claro, pessoal? Muito bem. Oi. Isso, exatamente. Século XIX ali. Vamos lá. Não é esse método que incomoda a Sand. Para ela, o debate não se centra na maneira de procurar, mas na natureza do feliz achado. Olha que interessante. Ela está dizendo o seguinte, agora a gente vai deslocar a nossa discussão até agora. A Sand está dizendo o seguinte, o Flaubert está centrado no como, que tem, obviamente, a sua importância para a configuração da obra literária, da obra de arte. Mas qual a natureza do que ele encontra? Vamos ver o que ela diz. Escritores como Flaubert têm mais estudo e talento do que eu, tá? Já é aqui ela citando. Entretanto, creio que lhes falta uma visão mais definitiva e mais ampla da vida. Nós estamos falando disso, certo? Vamos ver o que ela quer dizer com isso. O quadro vivo que emerge dos livros de Flaubert não é verdadeiro o suficiente. Presta atenção nisso. Pois é sistemático em demasia e, por conseguinte, monótono. Eu vou fazer um parênteses aqui com vocês. Vou dar um exemplo pessoal. Eu fui estudar ciências sociais. O que começou a me incomodar profundamente a partir de um determinado ponto do curso? Quando a gente começou a estudar métodos de pesquisa, sejam eles quantitativos ou qualitativos, eu entendia
que, diferentemente do que eu aprendia conversando com uma pessoa, ou lendo um livro literário, um romance, ou vendo um filme, aquele método quanti ou quali tirava foto de determinada situação da pesquisa, daquilo que se queria investigar, e fazia o esforço do conceito. Esse esforço do conceito, como que enquadrava, categorizava determinada investigação. Por exemplo, se eu quisesse falar sobre a tendência, vou dar um exemplo aqui geral para vocês. A tendência dos trabalhadores da indústria automobilística de São Bernardo no ano tal, em relação ao posicionamento político tal. Isso é um exemplo. A gente pode falar de feminismo, movimento LGBT, qualquer recorte que vocês quiserem. Eu sentia que havia um movimento de categorização ou um movimento de listagem de algumas características para que fosse mais compreensível ou mais apreensível. Um movimento que, na realidade, era muito mais contraditório, paradoxal, vivo, do que aquela categorização do conceito de uma pesquisa quali quanti poderia demonstrar. O que eu estou dizendo para vocês? Tomar uma determinada posição por um viés inequivocamente sociológico, que era o caso lá da minha pesquisa na faculdade, implicava que muitas vezes, por exemplo, quando eu pensava numa categoria de consciência de classe, ou falar, não, o cara tem que se alinhar a seus interesses econômicos, interesses da sua classe, num sentido mais de um marxismo mais dogmático. Eu falava, pera lá, eu conhecendo pessoas de carne e osso, trabalhadores, como o meu pai, que tinha uma contradição enorme nos seus posicionamentos políticos, que tinham posições ora progressistas, ora muito conservadoras, eu falava, peraí, esse tipo de pesquisa, esse tipo de conceito, não dá conta de um dinamismo, de uma característica extremamente paradoxal e dinâmica e contraditória da realidade, e me faz, por exemplo, tomar um prisma da sociologia que muitas vezes eu teria que complementar, por exemplo, com investigações da psicologia, da psicanálise. Com, por exemplo, pensar questões que surgiam ali em aula. Peraí, você tem 2 irmãos, às vezes gêmeos. Se a gente vai pensar numa categoria sociológica abrangente e abstrata, como é que eles podem ter desenvolvimentos tão diferentes um do outro? Já pensaram nisso, gente? E isso me incomodava. Por quê? Porque havia uma necessidade no método daquele tipo de sociologia, que era uma necessidade de sistematização, categorização, ou aquilo que a gente pode, na imagem que eu quero utilizar para vocês, colocar uma camisa de força como conceito, numa imagem, numa foto que precisa ser coerente com aquilo que o conceito, por exemplo, quer exprimir. Vocês conhecem alguém assim na realidade de vocês? Eu não conheço ninguém. Certamente eu não sou idêntico a esse conceito, e nenhum de vocês é. Vocês percebem? Estão entendendo? O que a George Sand está falando aqui para nós? Ela está dizendo que na natureza do representado pela literatura, ou daquilo que a literatura vai investigar, vai narrar, vai desvelar, existe um caráter muito mais incompleto, não sistematizado, indômito, contraditório, do que um posicionamento sociológico, psicológico, político pode dizer. É por isso, e aqui é um ponto importante para nós, é por isso que, na natureza desse tipo de tomada de posição literária da George Sand, eu vou chamar artística, tá? Tem uma briga muito grande com a política. Por quê? Porque faz todo sentido dentro de um jogo político que você tome muito cuidado com a autocrítica ou no embate, porque você está municiando quem? Quem que você está municiando? O seu adversário. É claro, porque você pode ser muito mais parecido com ele do que você gostaria de admitir. Agora, como escritor, eu não posso parar nisso. Vocês estão entendendo? Porque se eu parar nisso, eu não vou ver aquilo que a George Sand está chamando de verdade. Vocês estão entendendo? Por quê?
E, gente, dou mais um exemplo. Eu ia, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? E eu não estou dizendo, eu vou dar esse exemplo, eu vou analisá-lo política e literariamente. Eu participei um tempo lá, quando eu entrei na faculdade de Direito, do movimento estudantil. Para mim era a suma da burocracia. Assim, para mim é uma experiência. Eu não poderia imaginar uma experiência mais burocrática do que a experiência que eu tive lá. Claro que outras pessoas poderiam trazer coisas maravilhosas para vocês. Mas tinha uma coisa que os líderes daquele movimento, daquele partido, cujo nome eu não vou mencionar, mas, bom, infelizmente é muito disseminado, eles faziam. A gente era calouro e chegava lá querendo saber como é que eram os debates. E a gente encontrava muitas vezes muito pouco debate ideológico, mais profundo, e debate muito pontual sobre politicazinha da universidade ali, o que ia fazer. Mas as votações de determinada pauta do movimento ali, do partido, do que a gente ia tomar, eram feitas ao final das reuniões. Sabe por quê? Exatamente. O pessoal ia embora. Quem quer ficar aguentando aquela chatice? E o pessoal ia embora. Do ponto de vista, olha só, do ponto de vista, agora eu vou pensar com Maquiavel, tá? Esse grande autor do comportamento humano, pressupondo o egoísmo como cerne, egoísmo e poder como cerne do humano, do ponto de vista de quem está ali na liderança do movimento, ainda que eles viessem falar, não temos liderança, somos horizontais aqui. Eu sei, viu? Sei. Ainda que eles falassem isso, do ponto de vista de quem está ali, não sabendo quem está chegando, não é isso? Quem é esse novo que está chegando? O que eles vão fazer? Do ponto de vista da manutenção, daquele poderzinho, faz sentido ou não? Faz. Agora, se eu, como escritor, por exemplo, quisesse mostrar que essa prática é extremamente conservadora e que pode me mostrar um ceticismo profundo sobre se essas pessoas ou se esse tipo de estrutura chegasse ao poder real, eu poderia ser taxado do quê? Um reacionário, um entreguista. Gozado, eu estou mostrando uma coisa que acontece num grupo que se toma como progressista, certo? Isso está acontecendo, eu estou observando isso. Mas essa é uma atitude, dentro do jogo político, antipolítica. Vocês estão entendendo? Só que para mim me parece uma atitude mais verdadeira do que a atitude política. O que não significa que no jogo político não seja necessário fazer isso dentro das circunstâncias dadas. Vocês estão entendendo? Tem argumentos válidos para ambos os lados, gente. Eu posso dizer o seguinte, tem um capítulo na fenomenologia do espírito do Hegel, né, o grande filósofo alemão, que influenciou profundamente o jovem Marx, não é isso? O Hegel, com uma certa ironia, uma certa aqui é irônica, já estou sendo irônico com a própria expressão, não é uma certa, é bastante ironia, ele vai falar da bela vida. Sabe qual que é a bela vida? É a bela vida que não põe o pé na lama, que não chafurda nas contradições objetivas da realidade, que acha que pode fazer uma vida pairando olimpicamente sobre as contradições do mundo. Estão percebendo? Essa crítica poderia ser feita para o literato que acha que está acima das contradições e que pode exprimi-las sem tomar achando, eu não estou tomando partido, tá? Eu estou exprimindo isso olimpicamente. Não está. Ele está servindo a uma certa causa. Vocês estão entendendo? Pode ser uma causa mais crítica, mais complexa. O que não significa que em determinado momento, se a literatura tiver peso social, ele não possa municiar realmente campos contraditórios. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Por outro lado, tem uma frase do Saint-Just, que é um revolucionário francês, que é a seguinte, um aforismo: ninguém governa sem culpa. Ou seja, você suja a mão, você suja o pé para chegar ali ao poder. Certo? Qual é o limite da sujeira? Tem limite? Se olhar para a história, é muito difícil. Sim ou não? Estou olhando para a história, tá, gente? E aí? E aí que se eu me municiar de ambas as correntes, sabe o que acontece comigo? Eu certamente vou me enriquecer. Quem me ensinou a fazer isso? Quem foi meu professor para fazer isso? Sócrates. Quem leu aqui um diálogo platônico,
Quem já leu os diálogos platônicos, leiam. Sabe, meu pai tinha uma expressão que conhecimento é caridade para consigo mesmo. Acho que é a expressão mais bonita que ele tinha. E ele me legou isso. O que é ser caridoso consigo próprio no sentido do conhecimento? O Sócrates vai dizer, é pensar continuamente com a dúvida. Sabe o que uma vez a filhinha do Marx foi perguntar para ele, pai, o que seria o mote da tua vida? Aí ele ficou pensando e ele falou, duvide de tudo. É curioso, porque geralmente a gente pensa, principalmente nos marxistas, mas a gente... Porque o Marx falou que ele não era marxista. Não sei se vocês já souberam disso. Ele deu uma declaração, não sou marxista. Diante da tradição das correntes ali, não sou. Por que a gente associa isso? Porque a gente vê muito dogmatismo nas fileiras, muita religiosidade nas fileiras ali. Parece o protestante ou católico sem Deus, muitas vezes. Mas por que esse duvide de tudo é muito interessante? Por que é muito interessante? Porque eu posso duvidar de tudo. Mas se eu estou duvidando de tudo, eu também não tenho que duvidar da dúvida? Sim ou não? Então é um ceticismo exercido com força em várias direções e também contra si mesmo. Do contrário, ele se cristaliza em dogma, não é isso? Se vocês lerem um diálogo de Platão, o que acontece? Vocês estão lá acompanhando Sócrates. O Sócrates vai falar o que é a natureza do belo. Aí ele vai discutir, por exemplo, com um sofista, que ele chama de sofista, porque na verdade ele me parece o grande sofista de todos. Ele vai discutir com outro, ele vai falar como o outro pensa, ele vai inclusive dar significado a partir das palavras, das ideias desconjuntadas do seu adversário, ele vai dar uma significação lógico-coerente. Aí você fala, pronto, agora eu já sei como Sócrates pensa, porque ele está concordando com isso. Sabe o que acontece? Ele vai lá e fala, não, não é isso. E ele destrói, da mesma forma que ele levantou o prédio, sabe o que ele faz? Ele vai lá e destrói. Porque ele começa as fissuras, as contradições. E aí quando você acha que você aprendeu como ele pensa, ele desancou você. Aí você fala, que filho da puta, eu achei que eu tinha entendido o cara, não entendi. Qual que é o método dele? Aí quando a gente pensa no método, uma vez me fazendo essa pergunta, eu falei, essa pergunta está errada. Vocês sabem o que quer dizer a palavra? Eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas se eu não falei, eu falo agora. Vocês sabem o que quer dizer a palavra método? Sim ou não? Bom, lá em Atenas, se forem lá para Atenas, vocês vão encontrar em cada placa de rua, ou quando for rua, vocês vão encontrar essa palavra. Odós. Rua. Caminho. E esse prefixo eu acho que vocês conhecem, não conhecem? Meta. O que quer dizer o prefixo grego meta? Quem quer dizer? Algo que se volta sobre si mesmo. Metalinguagem. A linguagem que se volta sobre si mesma. Sim ou não? O que é método, então? É o caminho que se volta sobre si mesmo. Sim ou não? Não é isso? É, não é? Etimologicamente é isso. Qual é o caminho da vida? Qual é o método da vida agora? É o marxismo? Será? É o catolicismo? Será? É o espiritismo? É o liberalismo? E agora? Tem um só? Vocês estão entendendo como são religiosas essas tendências? Por que eu estou chamando de religiosas? Porque elas estão dizendo assim, ó, o meu método é o real, é o verdadeiro. O teu não. Isso não significa, bem entendido isso, que não haja métodos mais profundos, mais profícuos, mais analíticos, mais próximos do que nós poderíamos entender como uma explicação crível, factível para a realidade. Estão entendendo? Sim ou não? O que a literatura, para George Sand e para o que eu estou falando para vocês, faz? A meu ver, e por isso, em determinado momento da minha vida, eu falei, esse pode ser um caminho. Porque ao invés de eu aceitar estudar sociologia, psicologia, formalismo, pintura ou literatura exclusivamente, eu posso achar uma coisa que congrega, que se movimenta
que não se movimenta com uma caixa, uma categoria, mas que vai entender como é que essa categoria se formou. Me parece, gente, é isso que eu estou tentando dizer para vocês, que ao invés de o ser humano, a nossa ontologia, a nossa identidade, estar dentro da fronteira de um país, ela está sempre andando no interstício entre duas fronteiras, vocês entendem? Tem coisa de uma fronteira, tem coisa da outra. O lugar mais próximo do que nós somos, na essência, na nossa identidade, para além das hipocrisias, para além das categorias, das caixinhas aí, é o quê? Sabe aquela... já viram o mapa? Todo mundo aqui já viu o mapa do continente europeu, não viram? Vocês viram a quantidade de fronteira. Aquilo ali é a nossa imagem. Estão entendendo? Experiências as mais diversas. As mais diversas. Por isso que o aforismo que mais expressa isso que a Jorge Sanz está falando aqui é um aforismo genial de um pensador espanhol chamado José Ortega y Gasset, que eu já citei aqui para vocês. Eu sou eu, em minha circunstância. Estão entendendo? O que o José Ortega y Gasset está falando? Ele está falando, eu sou eu. Se ele falasse só essa frase, ele está falando isso aqui, não está? Sim ou não? Mas quando ele fala minha circunstância, ele está dizendo que tem uma dialética, olha a palavra aqui, ó, de novo. Que tem uma reciprocidade, uma mediação, uma interpenetração entre a identidade do eu aberta e o que o eu vai vivendo. Então ela não é fechada, ela é aberta. Quem pode suportar isso? A gente é socializado para suportar isso? A gente é socializado para aceitar isso em nós mesmos? Sim ou não? Cadê, gente? Claro que não. Vocês estão percebendo quando as pessoas querem discutir personalidade autoritária, autoritarismo? Vocês não veem essa discussão de base aqui que eu estou fazendo, vem? Você vai pegar aquele momento lá que o cara está falando assim, assim, assado. Quando o cara está falando, tá? Vou pegar um exemplo bem atual. Família quadrangular. Não é isso aqui? É isso aqui ou não é? É, quadrangular que eu falo, acho que é o... Na verdade, deve ser o pentagrama do diabo, né? O Singa fala, papai, mamãe, filhinho, filhinha, não é isso? Quadrangular, não é isso? Pergunta a vocês, todo mundo aqui vem de família, obviamente, de alguma família, ainda que não a conheça. Aliás, é tragédia de boa parte dos brasileiros isso, né? Alguma família quadrangular é idêntica a esse ponto aqui? Vocês conhecem alguma que seja idêntica a esse ponto? Aí vocês vão falar, conheço, várias. Não tem a foto lá que está em cima da cômoda? Essa foto está lá, ó. Papai, mamãe, filhinho, filhinha, não é? Aí eu vou recitar para vocês uma das frases mais geniais com as quais eu deparei na história da minha vida. Me parece as frases mais geniais da história da literatura. A primeira frase de Ana Karenina, do Tolstói, que é uma história, inclusive, de um adultério e de uma morte, de um suicídio. Olha que coisa interessante, né? Já é uma boa introdução porque é a família verdadeira, não é? Todas as famílias felizes se parecem entre si. As infelizes, infelizes o são, cada uma à sua maneira. Acabou. Sabe o que aconteceu com essa caixa? Passou o avião de Hiroshima em cima dela e jogou a bomba. Não sobrou uma parede dessa caixa. Vou repetir. De tão bonita que é essa frase, ela tem que ser repetida. Até que um dia a pessoa entenda, ai meu Deus, eu não sou idêntico a mim mesmo. Se a pessoa entender isso, a pessoa está equipada, minimamente, ou começa a estar equipada para lidar com o que é a vida real. Com as suas contradições, com as suas arbitrariedades, barbaridades, injustiças e tentativa de buscar um sentido. Repito, todas as famílias felizes se parecem entre si. Por que elas se parecem entre si? Porque elas não são reais. Elas podem ser felizes. Vocês conhecem felicidade eterna? Alguém conhece aqui? Alguém vive felicidade eterna?
uma das perguntas mais falsas que você pode fazer para alguém é: você é feliz ou você é triste? Sim ou não? Porque o que a gente vai vivendo são oscilações profundas. Aliás, num tipo de sociedade como a contemporânea, que tira de nós cada vez mais a possibilidade de planejar as coisas, sim ou não? É difícil ter uma estabilidade de humor, não é isso? Acho que é o mínimo. É muito fácil fazer essa associação, certo? Então, todas as famílias felizes se parecem entre si. Claro que elas se parecem entre si, porque elas são a foto na cômoda. Sabe quando você tira... Eu me lembro disso. Eu tinha um amigo, não vou contar quem é, sempre falo do amigo, né? Mas é um amigo mesmo. O cara tinha o dente todo torto, um dente pra frente, um dente pra trás. E um dia a gente ia tirar foto. Você sabe que os amigos assim, eles tiram muito pouco sarro um do outro, né? E nesses sarros que ele tira, um amigo tira do outro, tem pouca tensão encalacrada ali, né, gente? Uma hora essa tensão é ejaculada, né? E a gente sabe as merdas que dão. Esse meu amigo tinha a dentição. Fecha aí, Henrique. Valeu, obrigado. Obrigado, muito obrigado. Ele tinha a dentição torta. E aí eu tenho que fazer o meia máxima culpa. Eu chegava pra ele e falava: vai, ô pilantrão, sorria pra foto. Todo mundo falava isso pra ele. Um dia ele chegou e falou: porra, meu, que sorrir é o... Vocês sabem, né? O que é o C? O que é essa imposição do sorriso na foto? E todo mundo ficou em silêncio. Porque todo mundo ali gostava da teoria crítica e estudava a personalidade autoritária. A gente estava tirando uma foto do final do encontro. E o cara acabou de dar uma aula pra gente de autoritarismo, pra todos nós ali, com um determinado padrão de apresentação. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque ele falou: essa foto é um congelamento de uma característica. A gente é cobrado a sorrir, não é? A foto não implica pose? Sim ou não? Desde pequenininho, certo? X, olha pra mamãe, sorria pra câmera, não é isso? Sim ou não? Ou seja, você tem um artificialismo, você tem um estilo. Olha aí o estilo, ó. Se eu fosse fazer com vocês uma investigação histórica da pose para foto, certamente eu ia encontrar, sabe o que eu ia encontrar? Isso que é sensacional a gente conhecer, a gente estudar história, sociologia e fazer a correlação, desnaturalizando coisas que parecem dadas. Sabe o que eu vou encontrar? Suspeito eu, se eu for estudar a história da pose numa foto, desde o do plebeu até o filho do Abílio Diniz, eu vou encontrar a pose da corte aristocrática. Eu vou encontrar uma noção de que aquilo que tem que permanecer coagulado, seja na pintura, que é a mãe, né, a avó da fotografia, seja na fotografia, precisa de um desnível, de uma elevação em relação à realidade perecível. Estão entendendo ou não? Isso tem raiz nobiliárquica. O que é a nobreza senão o conjunto mais artificialesco de coisas contra o plebeísmo do cotidiano? Outro dia eu vi um vídeo no Facebook, teve o casamento maravilhoso, agora o casamento real, pelo qual eu tenho muita simpatia, vocês podem imaginar, né? É, exatamente, uma simpatia enorme. A princesa agora lá não pode jogar jogos de tabuleiro. É sério, tem uma série de jogos. Ô, gente, vai pra cá. Desculpem, vocês vão me permitir o palavrão. Vai pra puta que pariu. Vai pra puta que pariu, né? Faz todo sentido o Brasil se interessar pela casa nobiliárquica, até porque a gente não acabou com a fazenda de escravos. Claro que vai se interessar por casa nobiliárquica, não é isso? Tem sentido pro Brasil ficar se interessando por esse tipo de lixo, né? Mas percebam, o que eu estou dizendo? Vou voltar aqui para a foto e para o dente do meu amigo lá. Gente, meu amigo está dizendo, se a realidade não está pronta para lidar com o meu dente, problema da realidade. Ele está tomando uma atitude corajosa. Vocês estão entendendo? Uma atitude verdadeira, humana, trazendo para o microcosmos da sua vida uma dor que ele estava sentindo, estava sendo fustigado. E aí ele se contrapôs. Num grupo que não é intelectualizado para perceber que isso não é uma coisa natural, o cara passa por idiota, não é? Quem tem orelha assim na escola? Não é o Dumbo?
Não é o Dumbo? Sim ou não é o Dumbo? Sempre tem uma pessoa com orelha de abano que sofre. Tinha um menino lá na escola, ele tinha orelhinha de abano. Ele deixava o cabelo crescer. Aí ele saiu de uma zoeira. Quando ele deixou o cabelo crescer, ele virou o quê? Preciso falar? O cara, ele sofria de uma forma, numa agonia. Chegou um dia, sabe o que ele fez? Ele pegou, deu o horário do recreio, todo mundo tá zoando, ele derrubou a estante de lancheira do recreio. Ninguém comeu naquele dia. Ele dava risada, ele ficava rindo. Olha aí, ó. Então, o problema é a arma? Sim, imediatamente é. Não, o problema não é a arma. Vocês estão entendendo? Puxar o gatilho é boa a colocação do Henrique. Puxar o gatilho é o último dos males. Vocês estão entendendo, não? Como é que você tem que eliminar esse tipo de prática? Mas como é que você vai eliminar esse tipo de prática? Tem um arquétipo. E se você não corresponde, o problema é seu. Se você sofre, o problema é seu, não é o problema do arquétipo. Vocês estão entendendo? Não, o dente tem que ser como? Só viu o sorriso Colgate? Qual que é o problema de um dente amarelo? Bom, pergunta para Colgate. Estou citando a Colgate aqui, porque é simplesmente o sorriso aí que você queria falar, Fabiana. Olha, eu até acho, agora eu vou fazer vou ser otimista. Não, eu acho que o feminismo está contribuindo muito para acabar com isso. Isso é maravilhoso. Sim, mas o feminismo está ajudando muito isso na tradição do que é ser mulher. Gente, tem, ó, isso aqui é o que é ser homem, o que é ser mulher, criança. O que o Tolstói está dizendo? Entenderam? Entendeu agora, Meg? A gente pode fazer uma historicidade de vários padrões, de onde ele vem. A gente pode fazer. A gente pode. Não, eu estou fazendo aqui uma das possibilidades. Quando eu falei da nobreza, eu estava falando do tipo de pose para foto. Mas você. Não é isso. Não estava falando do sorriso da nobreza. Eu estava falando da pose. A posar para foto. Então vamos separar as coisas. O que eu estou dizendo é assim. Você pode historicizar, buscar a raiz histórica de várias atitudes. E acho que isso é uma das coisas mais fundamentais para nos libertar, porque se uma coisa foi construída, não é isso? Se ela não é natural como oxigênio, a aposta, pelo menos nos movimentos emancipatórios, é que ela pode ser desconstruída, não é isso? Claro que a gente sabe que é muito fácil, né, desconstruir as coisas, né? Está muito fácil desconstruir as coisas. Porém, é o que eu estou dizendo. Eu estou falando tudo isso porque todas as famílias felizes se parecem entre si. É isso aqui. Isso é falso. Isso não existe. Por isso que a ironia do Tolstói e a profundidade do Tolstói coloca um ponto e vírgula. Aí ele fala: as infelizes o são, cada uma à sua maneira. Estão entendendo? Se vocês começarem a contar a história da vida de vocês, eu vou encontrar muitas peculiaridades, não vou? Mas, porque vocês vivem em sociedades, nessa sociedade baseada radicalmente num arquétipo, no autoritarismo de determinados parâmetros, eu não vou encontrar similaridades entre as peculiaridades? Sim ou não? É isso que permite que a história da Anna Karenina e do Vronsky, ali no livro, quem já leu aqui o Anna Karenina vai saber de que personagens eu estou tratando. É isso que permite que, na peculiaridade dessas personagens, em relação aos arquétipos e paradigmas das quais elas se distanciam ou com as quais elas tentam coincidir, aquilo que é peculiar delas vai falar para o Edward, vai falar para mim, vai falar para a Eliana, para a Laura e assim por diante. Estão entendendo isso? Por isso que a literatura, ao ver da George Sand, e eu concordo profundamente com isso, se não teria escolhido esse texto para vocês aqui, por isso que ao ver da George Sand, a literatura que busca na natureza do que tenta se encontrar, um processo como que se entrar no quarto escuro e falar, o que eu vou encontrar ao fim da jornada? Geralmente a gente pensa que o escritor
escreve um texto já com uma ideia pré-concebida, não é isso? Olha, gente, certamente um mau escritor. Eu não estou dizendo que ele não tem um plano, mas qual que é a visão que eu tenho sobre mim, sobre a vida, coincide com a visão que eu tinha 15 anos atrás? Eu digo para vocês que radicalmente não. Então, a personagem não pode se mostrar. Eu tenho coisas, e vocês também têm, todos nós aqui temos atitudes das quais a gente eventualmente se orgulha, não tem? Espero que sim, espero que várias. Mas também tem atitudes ali. Ó, a Eliana, já olhei para ela ali, ela fez, levantou a sobrancelha. Isso é a verdade. Eu tenho atitudes que eu falo que ninguém vai saber, mas nem eu vou saber. Eu vou esconder de mim mesmo o máximo que eu puder, porque só de despontar a dor que eu sinto, a vergonha, a culpa e assim por diante. Estão entendendo? Eu tenho certeza que vocês têm isso. Esses são os segredos mais recônditos de vocês. E aí, se vocês pensarem num provérbio árabe, que o Schopenhauer cita nos aforismos para a sabedoria na vida, o Schopenhauer cita esse provérbio. Não diga ao amigo aquilo que o inimigo não puder saber. Olha isso. Essa frase é um horror. Ela é de um pessimismo, de uma percepção horrível em relação às relações humanas. Sim ou não? Mas eu tenho certeza que vocês vão ter dificuldade em dizer que ela não tem a sua sabedoria. Sim ou não? Vocês estão percebendo? O que isso significa? Nessa frase, você tem um paralelismo com o que o Tolstói disse. Tem ou não tem? O amigo de hoje pode ser o inimigo de amanhã. O que não significa que o inimigo de hoje, eventualmente, não possa se tornar o amigo de amanhã, com uma reconciliação, sim ou não? Pode acontecer. Então, o Tolstói está animando um sentido de perquirição sobre a ontologia do que é o humano, não como esse ponto, mas sabe como o quê? Uma linha, uma espiral, um interstício, sabe aquele interstício? Flertando com ambos os lados. Estão entendendo? Uma neblina, uma nuvem, um gás, um líquido. O líquido é gostoso porque o líquido, você põe ele no copo, ele parece cônico, não parece? Quando ele sai de um determinado orifício, ele se espalha, não espalha? Vão imaginando que orifício é esse. E aí, por aí vai. Ele ocupa a forma do recipiente que o contém ou que o deixa se espraiar. Isso é uma coisa mais próxima do que nós somos. Sim ou não? Por isso, olha o que é interessante. Agora eu vou dizer para vocês. Momentos, muitas vezes, de dogmatismo, momentos de contraposição polar, por exemplo, a Rússia de Dostoiévski, com o czarista na extrema-direita e comunista na extrema-esquerda, é rica para o escritor. Vocês entendem por que agora? Porque, eventualmente, ele pode, para além do debate político, ou junto com o debate político, perceber afinidades que os grupos não aceitam que tenham com o outro. E a obra de Dostoiévski é pródiga em falar isso. Falou, os caras da extrema esquerda estão acusando os canalhas do czar de serem autoritários e de lançarem mão de métodos violentos. Eles vão fazer o mesmo. Há várias personagens do Dostoiévski nos Demônios, esse romance aí que o Lenin achava o sumo a quintessência do reacionarismo, ele falava, pois esses grupos radicais tendem a fazer o mesmo e essa violência não vai se conter mais. O que vai refreá-la? É bom que se diga que ele escreveu isso 50 anos antes do Stalin. Acho que ele acertou um pouquinho, né? Por quê? Porque ele estava olhando para a história. Teve revolução pregressa, inclusive a francesa. A francesa começa republicana e termina imperial com Napoleão. Não é interessante? Ninguém vai dizer, e é importante que se diga, que isso vai acontecer em todas as revoluções. Isso é importante. É preciso matizar. Agora, se a gente pegar várias tendências, tem um momento de abertura e tem momentos ali de retração, momentos de repressão, censura e assim por diante.
O que então eu estou querendo dizer com isso? A literatura, estou falando da literatura, mas eu poderia falar de qualquer arte, mas sobretudo as artes mais narrativas, como o cinema e a literatura. Mas aí a gente está fazendo um curso de literatura, eu vou falar especificamente dela, mas entendam que eu não estou aqui restringindo isso à literatura. Isso é uma coisa que as outras artes compartilham. A possibilidade de expressar as infelizes são infelizes, cada uma à sua maneira, mas sempre tendo em mente um determinado paradigma, com o qual a gente, queira ou não, tem que lidar, é muito forte na arte, na literatura. Por quê? Porque eu não preciso ser um psicólogo, ser um sociólogo, ser um politólogo, ser um antropólogo como escritor. Eu posso fazer o quê? Englobar essas várias vertentes, não posso? Quando eu descrevo, vou fazer um exemplo aqui bem banal para vocês, mas que vai servir bem para nós entendermos aquilo que eu estou tentando dizer a vocês. Quando um narrador, seja ele em primeira pessoa, em terceira, seja modulando as vozes, descreve a roupa de um camarada, começando um texto, vocês não começam a desconfiar de alguma coisa? Sim ou não? A roupa não é um forte indício numa sociedade como a nossa, de pertencimento de classe, opção sexual, posicionamento da pessoa diante do mundo? Sim ou não? Tá aí, gente. Mas ela também pode ser uma coisa, você tem que entender, a pessoa sabe o papel que ela está fazendo, ela naquele lugar está ocupando aquele papel, como é que ela é no dia a dia dela? Coincide com a roupa tal? Vocês estão entendendo? Tem que perceber essas nuances. Estão percebendo? Isso não é um estilo determinado, uma concatenação da forma e conteúdo para além da realidade que vai me dizer. Vou dar um outro exemplo para vocês. Né? Só para... Vocês sabem que eu sou um cara que traz exemplos sempre muito castos aqui para a aula, então eu vou dar mais um exemplo casto aqui para vocês. Uma rapidinha é igual uma longona? Não é, certo? Como é que eu vou expressar as duas da mesma forma, então? Não é óbvio isso para vocês? A concatenação entre forma e conteúdo numa é radicalmente diferente da outra. E uma brochada, então? Não é verdade? Eu estou falando alguma excrescência aqui para vocês. Não, pois é. Esse exemplo é importante, porque a dinâmica, a sintaxe dessa relação é diferente. O que o escritor poderia fazer, então? Olha só. Tem a história ali do Ulisses, não tem? Querendo voltar para Ítaca, não é isso? Aí ele vai passar perto da ilha de Circe. Não vai passar? Circe é uma delícia, uma sereiona maravilhosa. Só que ela é um monstro, na verdade. E ela devora os navegantes. Ulisses vai lançar mão de um ardil para quê? Para poder seguir viagem, trabalhar, digamos assim, e ao mesmo tempo não se castrar completamente. O que ele vai fazer? Ele vai pedir para os marinheiros o acorrentarem ao redor do mastro e vai colocar cera no ouvido. O canto da Circe vai derreter a cera, ele vai ouvir, mas ele vai ouvir castrado, mas vai sobreviver. Estão entendendo? Que metáfora eu quero usar com essa imagem aqui do Ulisses ouvindo o canto da Circe? O canto vem da Circe. E o canto é idêntico? Não, o que o Tolstói disse? Cada família infeliz é infeliz à sua maneira, não é isso? Por que eu não aprumo o ouvido para ouvir várias vozes? Por que eu não percebo que a realidade é polifônica? É de múltiplos acordes e não de um só. E isso vai necessariamente lidar com a minha linguagem. Gente, isso que eu estou falando para vocês é basicamente história da verossimilhança na literatura moderna. Essa é a história do realismo. O realismo não é um conjunto de técnicas de linguagem. A técnica de linguagem, ela está embebida de história, de mundo, de sociedade, de expansão do conhecimento. Se expressava o inconsciente antes do Freud de uma forma muito mais caótica e menos sintomática do que depois da sistematização dele, sim ou não? Um leitor pós-freudiano desconfia muito mais de um começo de narração de mãe e filho, não é isso? Claro, não é verdade? Lógico. Porém, e isso é interessante, o Freud era um
enorme leitor, um gigantesco leitor. E ele foi bebê. Aliás, ele deu nome nos seus complexos, nomes literários. Electra, Édipo, sim ou não? Thanatos, Eros. Vem da onde? Da literatura. O cara está buscando os exemplos ali, ele está ressignificando a própria compreensão ali da dinâmica pulsional em diálogo com a arte. Estão percebendo? Então, gente, o que eu estou dizendo aqui? Nós vamos completar aqui a leitura aqui do trecho. A arte, a literatura podem trazer para nós a possibilidade da gente pensar. Olha isso aqui, esse advérbio aqui que eu vou forjar com você. Opa. Pensar desidenticamente. É quase impossível isso. Agir, então, nossa senhora. Quase impossível, eu diria. É como se você tivesse que fundar uma colônia hippie. Estou falando sério. Tá? Não precisa pensar só na colônia hippie. Por quê? Porque a gente é forçado por vários mecanismos a se adaptar, a parecer. Ó, a palavra idêntico, não é isso? Qual que é a diferença entre idêntico e igual? Tem uma diferença. E agora? O que é idêntico e o que é igual? E o igual? Ó, a Eliana teve me parece aí um bom trajeto. Então, mas é idêntico. Idêntico é igual a igual? Igual é igual, é igual, igual, é idêntico? Baseado em quê? Tudo bem, vocês podem falar. Não, vamos lá. Calma, vamos trabalhar isso. Tem uma coisa aí, vamos pensar. Palavra idêntico. Idêntico. Tem alguma outra palavra? Vamos quebrar. Vocês não gostavam da aula de formação de palavras no colegial, não? Prefixo, sufixo, radical. Gente, isso é essencial. Aí que você desvenda a historicidade da língua. Filologia. Qual que é o prefixo da palavra idêntico? Não, calma. Menor. Ah, id. Id. Ó, o Freud até transformou isso em categoria psicanalítica, hein? Mas tudo bem. Qual que é o radical da palavra idêntico? Radical. Tirar o prefixo. Já tirou o prefixo. Não. Para chegar ao radical tem que tirar o prefixo. Pode falar. Ente. Preste atenção. Ente. Ente. Ser. Olha só. Olha que força. Ide, ente. Cópia. Reprodução. Mesmidade. Estão entendendo? Sim ou não? O sinal de idêntico é... Sim ou não? Sim ou não? Agora vamos lá. Agora vamos... Não sabiam? Bom, estão sabendo. Vamos imaginar que essa caneta tem tampa azul também, tá? Imaginem que não tem aqui outra azul. A caneta da minha... Imaginem as duas azuis, tá? A caneta da minha esquerda é igual à caneta da minha direita. Sim? Se elas são iguais, elas têm que ser diferentes. Entenderam? Ah, pronto. Entenderam? O idêntico, olha só, vocês já chegaram a isso, maravilhoso. O idêntico como que pressupõe a subsunção.
Eu fagocito. Estão entendendo? A, a, a Rafaela teve uma boa impressão também, ó. A igualdade, 90% não são 100%. Não existe igualdade onde não há diferença. Olha só que interessante. Estão entendendo? Tem duas canetas. Aí eu falo que elas são iguais. A igual a B. Mas eu posso falar que A não é idêntico a B. Não posso? Olha aí que coisa interessante. Estão entendendo? Sim ou não? Então, o que é pensar desidenticamente? É, por exemplo, perceber que na trajetória de conformação da subjetividade, você tem a possibilidade de compreender as determinações do mundo nas suas várias vertentes. Sociopsicológicas, antropológicas, culturais, familiares, fraternas, amorosas. Por que restringir os domínios? Flávio, mas então você está falando que tem que jogar a universidade no lixo? É basicamente isso que eu estou falando. É ir para a universidade, assinar a lista e não ficar na aula, se a aula levar você a pensar identicamente. Bom, eu estou falando o que eu fiz, tá? Ninguém precisa fazer o que eu fiz, mas foi o que eu fiz. E o que eu fiz, eu estou pelo menos sendo consequente na minha aula, tá, gente? Estou tentando ser consequente com isso, pelo menos na minha aula. Olha que contradição, né? Eu não gostava de aula, sempre falo isso, não gostava de aula, eu sou professor. Mas, se eu pelo menos puder dizer a vocês o seguinte, por que eu cheguei uma vez, e eu lembro que o professor olhava para mim com cara de louco. Falava, ô professor, escuta, eu não conheço esse proletário de quem você está falando. Aliás, eu conheço, mas acho que você que não conhece. Eu conheço meu pai, que era metalúrgico. Você conhece algum metalúrgico? O cara não conhecia. Eu falava, não coincide com esse cara que você está apresentando para mim. Não coincide. Eu via tantos desígnios ali contraditórios. Eu via, às vezes, consciência de classe, mas muito tênue. Muito contingente. Você dá alguma coisa, o cara já fura a greve. Eu via isso, eu conheci meus vizinhos. Apesar de que eu tinha um vizinho lá que era o tipo ideal, praticamente, da consciência de classe. Era o cara mais combativo. Em momento de política, ninguém conseguia conversar com ele. Olha que coisa interessante. Em determinados momentos se uniam. É muito rico isso. Eu acho que é o cara, politicamente, que talvez eu mais admire. Por outro lado, existencialmente, é o cara que, às vezes, ele lutava contra tendências dele mesmo. E era o cara, vale frisar, que era o cara que batia na mulher da rua. Não é interessante? E aí? Olha só, vocês ouviram o que eu falei? Ele batia na mulher. O único. Eu tive a alegria, isso não é uma alegria, obviamente, mas pelo menos lá só tinha um, que a gente sabia. Eu, graças a Deus, nunca vi meu pai batendo na minha mãe, mas ali a gente sabia. Não é curioso isso? Que o cara que mais lute, olha o que a literatura me ensina, junto com a filosofia, junto com a psicologia, junto com a sociologia. Não é curioso que o cara que mais lute para ser coerente com o tipo ideal, quando eu falo tipo ideal, tipo é essa caixinha aqui, ó. Tá? Ideal é porque ele é uma ideia e que não coincide com a porosidade da vida. Não é curioso que o tipo ideal, aquele que lute para parecer com algo determinado, tenha que colocar uma energia tão forte para coincidir com isso, que comece a cobrar dos outros uma coerência que ele próprio não tem? E aí, olha o que eu vou falar. Tomem cuidado, não vou fazer legitimação de violência contra a mulher, pelo amor de Deus. Eu só quero olhar a complexidade do ato. Será que ao bater no outro, ele não está exercendo uma forma de liberdade contra a amarra dele próprio? Vocês estão entendendo isso? Ninguém está legitimando isso. É por isso que tem um limite tênue na arte em relação à censura. Ninguém pode censurar que, como artista, eu narre isso. Vocês estão entendendo? Porque isso é verdadeiro. O cara pode estar batendo na outra pessoa porque ele não consegue coincidir com o modelo que ele gostaria de ser. Ele está usando uma energia que tolhe a liberdade dele.
Quando é que ele é livre? Quando não coincide com a caixinha ali. Pior para quem é mais fraco. A história humana dá muitos exemplos disso, né? Vocês estão entendendo? Aí vão lá um censor, seja à direita ou à esquerda, falar: olha aí, ó, tá referendando o feminicídio ou o infanticídio. Não, eu estou dando elementos para que ele seja melhor entendido, não estou? Mas o limite é tênue, eu concordo. Eu concordo, o limite é bem tênue. É fácil a gente falar quando um grande intelectual como Danilo Gentili, não é isso? Faz uma piada assim, por exemplo, ó, os judeus de Higienópolis não querem o trem do metrô passando no bairro porque a última lembrança que eles têm do trem é de Auschwitz. Ele falou isso. Ele falou isso, não sei se vocês lembram. E eu falei isso para um amigo meu em Israel. Sabe o que ele fez? Judeu. Ele deu risada. Eu repito, ele deu risada. Vou contar uma outra para vocês. Eu estava em Sarajevo, agora na viagem que eu fiz aí do final para o começo desse ano, também pelos Balcãs, e eu fui para o Museu da Infância na Guerra ali, melhor museu, um dos melhores museus a que eu já fui na minha vida. Maravilhoso. Lá em Sarajevo. E esse museu trazia ali os brinquedos, os diários, roupinha, que as crianças tinham para conformar uma subjetividade para além da vitimização, que obviamente elas sofrem na guerra, é óbvio, mas o fundador do museu queria mostrar também o aspecto de que a criança tinha uma agência ali durante a guerra, para conformar a sua própria subjetividade nesses escombros. E aí eu fui conversar com um rapaz muito inteligente que trabalhava lá no museu, comecei a conversar com ele, e tinha mocinha ali do lado, 2 muçulmanos, né? Ali em Sarajevo, a Bósnia de maioria muçulmana. E ele começou a falar do massacre de Srebrenica. Já ouviram falar dessa cidadezinha? Uma cidadezinha ali da Bósnia que foi dizimada por um general sérvio lá, que inclusive deu uma declaração, né? Esse débil mental deu uma declaração de que agora chegava a hora de vingar o massacre que os turcos tinham imposto aos cristãos ortodoxos no século XIV. Os 5.000, 6.000 muçulmanos que estavam ali no cerco, estavam cercados pelas tropas sérvias, e a ONU, né? Vou falar da ONU, né, gente? A ONU, né? Sabe o que a ONU faz? Ela dá o KY. Fala, não põe direto não, toca Y, vai. Desculpa, mas é isso que a ONU faz, gente. Vocês vão me permitir a vulgaridade aqui, mas é isso que a ONU faz. Que é o fim do mundo. As tropas estavam lá, cadê? Sabe o que as tropas sérvias fizeram? Mataram todos os caras ali. 6.000 pessoas. Genocídio. Tá lá. Aí esse rapaz me contou uma piada do massacre, e ele é muçulmano. Ele me contou uma piada do massacre de Srebrenica. Qual a piada? O Laszlo Mladic, que acho que não lembro se era Laszlo, mas era Mladic, o sobrenome do general. Pega um táxi, chega a Sarajevo e pega um táxi. Aí ele começa a conversar com o taxista e pergunta, de onde você é? Aí o taxista fala, de Srebrenica. Ele fala, não é possível. Entenderam a piada? Ele riu dessa piada. Se a gente for analisar isso, gente, isso é tão rico, literariamente, subjetivamente, filosoficamente. Vocês já pensaram no riso como uma forma de alienação da dor? De reversão, paródia. Lembra que eu falei da paródia aqui? Parodiar o sentimento de tragédia numa tentativa de riso dele. Ou vocês também já pensaram nesse riso como uma forma de, num mundo que referenda o poder como algo que contém a quintessência do que deve ser respeitado? Sim ou não? Sim ou não? O mundo respeita o quê? O derrotado ou o poderoso? Não preciso nem falar. E se eu rio para me tornar cúmplice de quem me violentou? Porque numa medida masoquista, eu tomo parte na violência contra mim mesmo, me tornando o derrotado, mas também o vitorioso de mim mesmo. Isso é muito contraditório? Bem-vindo ao que é humano. Bem-vindo ao que é humano. Ó, a Fabiana tá fazendo assim com a cabeça, ó, não tá aceitando. Verdade. É verdade, é difícil aceitar. É difícil aceitar. Por isso que a universidade deveria fazer o que é o nome dela. O que é o nome da universidade? Qual que é a palavra que está no meio tá na universidade?
Universo, não é? Mas na verdade a universidade deveria fazer a poliversidade, não é isso? Que eu não conheço um universo. Eu acabei de falar aqui poliverso para vocês. Entenderam? Eu vou falar o que eu fazia. Se vocês acharem que tem alguma valia no que eu fiz, então vocês façam porque eu acho que foi bom para mim. Pelo menos, vamos dizer assim, eu não tomei tarja preta até agora, tá, gente? O que eu fazia? Tinha lá o programa do curso. Todo curso tem um programa. Eu até pus o programa aqui para inglês ver, não pus? Pus aqui para vocês. No programa do curso, tinha os autores, obviamente. Eu ia pesquisar sobre os autores antes de ler. Eu ia saber um pouquinho da vida, ia saber o que escreveu, quais foram as obras. Por quê? Porque na universidade os caras estão cansados de dar capítulo pra gente, não é isso? Raramente dá tempo de ler uma obra inteira. O que eu fazia? Eu matava a aula e ia estudar sozinho. Ia ler os autores. Ia fazer a pesquisa, ia desenvolver. Claro que isso tem, nem preciso falar o privilégio que eu tive de não trabalhar durante a universidade. Isso aí, Brasil, né? Isso aí é o Brasil para alguns ali, eu fui privilegiado nisso. Mas foi o método que eu achei. O método meu, para usar a palavra método, é antimetódico. Vocês entenderam? E a palavra que mais usavam para falar de mim era ecletista, eclético. E para mim isso era o maior dos elogios. Sabe o que eu sou? Um politeísta. Nesse sentido metodológico. Eu acredito em vários deuses aqui. Eu duvido de todos eles e acredito em todos eles. Porque, meu Deus, você vai compor um texto literário, um texto artístico, ou você vai ler, eventualmente se você não escreve, se você vai ler, como é que eu posso achar que a personagem tem que ser idêntica a mim? Pô, eu não tenho vivência suficiente para saber que o mundo é muito diferente de mim mesmo, apesar de ter muita similaridade? O exercício da arte, então, o desidêntico, é o exercício da alteridade. Entenderam ou não? Sim ou não? Então a gente pode completar aqui, ó. O quadro vivo que emerge dos livros de Flaubert não é verdadeiro o suficiente, pois é sistemático em demasia e, por conseguinte, monótono. Tá claro isso? Monótono. Vamos lá. Quebra a palavra para mim. Monótono. Exato. Tom único. Gente, monotonia, monocórdio, é a imagem da camisa de força de um sistema. A realidade é sistêmica? A realidade é sistêmica? Olha, gente, se a realidade é sistêmica, eu tenho que acreditar no Papai Noel. Estou falando sério. A realidade não é... Pode falar, pode falar. Uhum. Olha lá, vou pegar esse, não sei, bom, como você está, tudo bem. Eu vou discutir, sem saber o autor, eu vou discutir o mérito da frase. Não estou dizendo que essa frase é dele, como você mesmo está colocando. Bom, e vou ser enfático. O Hitler poderia dizer essa frase, Stalin poderia dizer essa frase, um papa, não esse papa agora, que é um cara bacana, hein? Esse aí parece ser um cara bacana. Um papa poderia dizer essa frase. O pai de família do filme A Fita Branca, do Honecker, já viram esse filme? Não, por favor. Leonor, com todo respeito a Leonor, como você vive o cotidiano, a gente é obrigado a viver essa bosta, a Fita Branca vai revelar. Tem aquela parte ali, o nacionalsocialismo, o nazismo nasce com a mão amarrada na borda da cama para não se masturbar. Se vocês lerem Psicologia de Massas do Fascismo do Reich e associarem esse microevento a uma castração de energia que vai retroalimentar o poder, o nacionalsocialismo está nascendo ali. Mas a monotonia, que nos levaria ao enlouquecimento, eu diria o seguinte: o processo verdadeiro da vida, e por verdade, obviamente, eu estou tomando uma posição, é o processo da borda da loucura. É o processo da desidentidade. O processo monótono
É o processo de castração. É o processo de enquadramento. Bom, aí... Pera lá, aí vamos lá. Aí eu já usei até... Vocês vão se lembrar de que numa aula eu já usei essa imagem. Não vai, Edward, não vão ser repetidas num círculo. Lembra dessa imagem? Elas vão acontecer em espiral. Por exemplo, vou dar um exemplo da crise aqui que eu falei. Vamos supor aqui, vamos usar um exemplo aqui. Fulano, seja uma mulher, seja um homem, tem uma noção muito ingênua do amor, tá? Vou usar um exemplo aqui. Idealizada. Mas acredita no amor. Só que de forma idealizada. Vai lá, toma um chapéu. Qualquer chapéu, não precisa ser só o chapéu do Falcão. Podem ser vários chapéus. O fulano não vai voltar para o mesmo ponto. E vocês, quando conversam com pessoas que tiveram desilusões amorosas, a pessoa não quer viver mais amor. Ou não acredita mais. Ela não repete. Ela não volta para aquele ponto. Agora, quando a gente vê uma dinâmica de relação, às vezes não tem repetição, mas o padrão do companheiro ou da companheira que vem para a pessoa se repete, sim ou não? Então tem uma reiteração. Parece que tem um trauma, um recalque, alguma coisa que se possa chamar que não está sendo resolvido. Até que, eventualmente, a pessoa signifique isso, seja por uma terapia, seja num conselho, o que quer que seja. Mas a repetição não retorna. Não é uma Aliás, a palavra repetição, nesse caso da desidentidade, é uma contradição nos termos, é uma contradição na vida, vocês entenderam? Porque não tem retorno. Então, eu não sei se as adversidades são necessárias. Às vezes, dependendo da pessoa, eu olho e falo, olha, realmente, aquela pessoa ali, sem aquela paulada... Não, é verdade. Não é verdade, gente? A gente conhece uma caralhada. Não é isso? Sem aquela paulada, realmente, a pessoa não... É verdade. A gente sabe na vida da gente e na vida de várias pessoas. O que mas significa o seguinte, reiterar a adversidade implica uma coisa que antes da crise não havia, que é uma certa consciência sobre o que se está fazendo. Sim ou não? Uma pessoa que ache que mesmo com uma desilusão amorosa profunda, mostrando que pode haver amor, mas não no sentido ingênuo e idealizado daquela forma, que busque isso, o que ela está fazendo? Ela não está se abrindo para a realidade, ela não está colocando uma película sobre a realidade? Sim ou não? Sim ou não? Ela está projetando, ó. Essa foto, todas as famílias felizes se parecem entre si, é a verdade. Então eu vou lá, por exemplo, eu vou para a casa do fulano vem para minha casa, eu vejo uma família, eu olho para a família? Não, eu ponho o retrato ali antes de entrar na casa, você entende? Não é curioso que perto de muitas portas a gente ponha retratos? Já repararam nisso? Que as cômodas muitas vezes estão perto dos locais de entrada? Não é curioso? Bem-vindo ao que nós não somos. Estão percebendo? Então, gente, eu estou falando o quê? Da politonia. Vamos terminar aqui o trecho? Por conseguinte, monótono. Quero ver o homem tal como ele é. Ele não é bom ou mal. É bom e mal. Sabe um livro? Eu vou trazer, eu ponho, prometo para vocês me cobrem, me cobrem no Facebook, me cobrem por e-mail, que eu falo o nome do livro. Eu fiz questão de ler um livro de um psiquiatra americano que foi até Nuremberg, depois da Segunda Guerra, para entrevistar os prisioneiros nazistas. E ele foi entrevistá-los. Na verdade, ele foi dar voz para eles. O que eu encontrei? Monstros? O que vocês acham? Pois é. Mas, o que é mais curioso é assim, a alienação dessas pessoas como monstros tem um papel. Você não mostra para as pessoas por que aquilo aconteceu.
se aliena como uma aberração. Então os princípios que levaram aquilo permanecem. Bom, o Brasil contemporâneo está mostrando o quê? Exatamente isso. Sim ou não? Eu li genocidas, administradores de câmaras de gás, preocupados com o filhinho, dando beijinho na testa da esposa antes de se deitar. Eu fiquei sabendo que a esposa do Rudolf Höss, que foi enforcado, eu tive ali no campo de concentração de Auschwitz I e II, ficam mais ou menos a uns 3 quilômetros um do outro ali na cidade de Auschwitz, fica a 1h30 de Cracóvia. Eu estive em frente ao local onde o Rudolf Höss foi enforcado. Ali perto, eles cresciam morangos. E a esposa do Höss ia colher morangos aspergidos por cinzas. Vocês sabem o que eram essas cinzas? Fuligem de seres humanos. Aí ela falava que lavava e não sentia gosto nenhum. Ela disse isso. Vocês estão percebendo? Olha aqui, ó. Quando eu falo que ele é bom e mau, eu tenho uma posição interessante em relação a um debate fundamental da história da filosofia. Qual seja? Aquele que contrapõe Hobbes e Rousseau. Já leram Hobbes? Já leram Rousseau? Eu vou aqui fazer uma simplificação grosseira, mas para o sentido que a gente vai debater, é o que me interessa. Os dois são contratualistas. O que é o contratualismo? Os dois estão pensando o poder, a história do poder, a história de conformação da sociedade, a partir de um contrato social. Então eles fazem uma abstração geométrica, uma abstração histórico-geométrica a priori. Em que sentido? Eles partem da noção de que a fundação da sociedade pressupôs um contrato primordial. Para o Hobbes, o estado de natureza, sem autoridade central, no caso a figura do monarca absoluto, do Leviatã, é um estado em que a essência do homem se exprime na sua máxima potência. E essa essência tem um nome: egoísmo. Ler o Leviatã nessas páginas é assistir a um filme do Tarantino. Eu estou falando sério. É a brutalidade, é o estupro, é o incesto, é a vilania, é o sangue jorrando, é a lei do mais forte. Só há uma coisa que faz com que o homem ceda na sua concepção ontológico-natural, que é o medo de o seu egoísmo que o seu egoísmo não venha a ser expresso até as últimas consequências. É o medo do mais forte, porque se eu sou mais forte do que a Maria Luísa, por exemplo, eu posso ser mais forte individualmente, vamos supor. Aí ela se une com a Meg, com a Eliana e com o Edward. 4 contra 1, eles me matam. Então o Hobbes encontra na noção de que os egoísmos levados às últimas consequências só geram caos. Então o contrato social se baseia numa estruturação para que se pacifique o caos. E aí o egoísmo tem uma canalização útil para a sociedade. No estado de natureza, o homem é o lobo do homem. No estado de sociedade pós-contrato social, o lobo pode vestir a pele de cordeiro. Para usar a imagem do evangelho. E aí você contém a barbárie, desde que o soberano garanta, o soberano absoluto. Todo mundo perde na expressão mais natural do seu egoísmo, mas todo mundo ganha. Vocês estão entendendo? Porque em nome do absoluto soberano, Hobbes é um teórico legitimador do absolutismo, em nome da manutenção da segurança minha e do Edward e de todos, eu aceito perder. Tá claro isso? Essa é a visão rousseauiana, hobbesiana. Vira de ponta cabeça. O que você tem? A visão rousseauiana. O homem é bom por natureza. E vale frisar que Rousseau está escrevendo o contrato social no bojo da expansão colonial.
Estão conhecendo os selvagens. Aí vem o mito do bom selvagem. Isso é importante, gente. Os índios estão sendo levados como eles eram apresentados em gaiolas nas praças europeias. Olha que maravilha. Olha que maravilha. O homem é bom. Tem um sentido solidário. Autóctone. Partilha. Estende a mão. A sociedade o corrompe. A propriedade. O contrato social, então, está baseado no cerceamento da liberdade natural dos homens. Nem preciso dizer que a tradição iluminista que vai levar o socialismo de onde ela parte, né? Não preciso nem dizer quem é o pai dela, né? Não é isso? Pois é. Então, o Rousseau parte da refundação do contrato, da necessidade de refundação do contrato social. E o Hobbes parte da necessidade de legitimação do contrato social. Quem tem razão? Hobbes ou Rousseau? Pronto. Hobbes e Rousseau. Estão entendendo? Sim ou não? Quem está completamente desiludido? Completamente desiludido. Estou falando completamente. Ó, advérbio. Não é quem está desiludido. Estou acrescentando um advérbio. Completamente. Não sai mais desse beco. Vocês estão entendendo? Por quê? Levantar da cama. Buscar alguma coisa, por ínfima que seja. Querer ser... Ó, qual que é a coisa mais básica que a gente pode fazer? Ir até a geladeira, pressupondo, né? Que tem comida dentro dela. E pegar um alimento e forrar o estômago, não é isso? Fazer isso já é se movimentar em relação a alguma expectativa. Sim ou não? Não é verdade? Nesse sentido, é curioso que mesmo o charco ali, mais fundo, a crise mais profunda, pressupõe algum tipo de fissura para ver alguma luz ali para sair daquilo. Sim ou não? Quando a gente está vivendo esse momento, parece que não, não é? E depois, quando a gente eventualmente sai, às vezes não sai, né? E aí se afunda e se mata mesmo. Mas quando sai, o que a gente tenta fazer? A posteriori. Como é que foi que eu saí? Aí a gente começa a tentar dar um sentido para aquela crise. Sim ou não? Não é isso? Pois é, gente. É o que o Todorov, a partir da George Sand, está dizendo para nós. Quando, eu juro para vocês, em determinadas... Antes de eu largar o movimento estudantil de uma vez, ou seja, largar político, breve ensaio de política da minha vida, do movimento estudantil, eu tentava trazer essas discussões para lá. Fazia algum sentido? Lá, naquele contexto? Não. E eu me sentia mal, porque eu achava, ué, o problema é meu. Também é. Mas o problema também está lá, vocês entendem? Não era ali. Ali, aqui, pelo menos para mim, ó, isso que é importante. No tipo de conformação de vida que eu busquei, a resposta não estava lá. O que não significa que para outras pessoas que vão ser... Vocês estão vendo que eu sou um antipragmático por excelência, né? Ó, a pessoa pragmática vai falar, olha, meu amigo, para você escrever tem que ter riqueza social produzida. Então tem que gerar, tem que girar a roda aí, vocês estão entendendo? E eu compreendo isso. É dessa articulação que as coisas na sociedade vão ocorrendo. Vocês estão percebendo? Olhar para as limitações recíprocas e para as potencialidades recíprocas é o que a George Sand está falando aqui, não é isso? Porque a gente não precisa pensar só em bom e mal. A gente pode pensar em várias oposições que a gente usa com alternativa, com a conjunção alternativa ou, mas que na verdade são e, não é isso? Fala aí, bom e mal. Bom e ruim. Melhor e pior. Feio, bonito, potencial, impotente, não é isso? E por aí vai, gente. Por que o Todorov, na aula passada, falou que ao significar a partir de uma personagem,
ele percebia um enriquecimento da vida subjetiva, categorias expandidas para analisar o mundo. Por causa disso. Vejam, outra coisa. O que me atraiu, por exemplo, na teoria crítica da sociedade, na escola de Frankfurt, lá do Adorno, do Horkheimer? Uma noção de que, diferentemente de textos mais panfletários, por exemplo, do marxismo, alguns textos, não todos, obviamente, mas de uma certa corrente, primeiro, eles não faziam uma divisão do trabalho entre as várias áreas, filosofia, psicologia, sociologia e a literatura, que todos eles amavam, principalmente o Adorno. Segundo, que você tinha a possibilidade de olhar de forma plurivalente, multidimensional, para o mesmo fenômeno. Não é isso que a literatura está fazendo? E os caras mais dogmáticos da academia até hoje taxam a escola de Frankfurt de anti-acadêmica. Até hoje. Anticientífica. Gente, se esse tipo de ciência, eu nem chamei, não dei o nome para ele, mas ele tem o nome acadêmico de positivismo, não preciso falar o nome dele, eu posso falar o que ele é, e vocês entendem isso. Se esse positivismo, se essa amarra, se essa camisa de força é a realidade, prefiro ficar louco. Estão entendendo? Porque eu não vejo a realidade dessa maneira. E não é que eu não vejo, ela não se me apresenta dessa maneira. Perceberam? Então você vai fazer uma pesquisa, não sei quantos de vocês aqui quiseram fazer mestrado, doutorado, pesquisa acadêmica. Estou falando da academia, é um lugar veja, é um lugar que eu respeito, por um lado, e acho até que num país tão ágrafo e numa tendência contemporânea tão anti-intelectual como que está acontecendo no mundo, especialmente no Brasil, com a sua historicidade, é um local a ser preservado, potencializado e expandido. É justamente o oposto do que está acontecendo e vai acontecer. Pelo menos se a tendência atual permanecer. Mas, feita essa ressalva, eu posso fazer a crítica. Me cobravam desde o princípio que eu tivesse que padronizar a escrita, apresentar meu método claramente, mostrar pressupostos. Qual o pressuposto da vida, gente? Me responda essa pergunta bem facinho. Qual é o pressuposto da vida? Eu já acreditei em várias coisas na vida. Na psicanálise, no marxismo, no catolicismo, no espiritismo, sei lá, deem aí várias crenças que vocês possam ter. E me parece que todas elas têm alguma verdade. Mesmo se contradizendo entre si. Perceberam? Então por que eu tenho que me estruturar? Porque você percebe como está estruturado o sistema acadêmico, a noção de que a bolsa, a divisão de áreas, a noção de que você ganha bolsa ou não, financiamento ou não, a partir da divisão do trabalho intelectual, você está ferrado. E isso, gente, pelo fato de coagir um determinado pesquisador a ir por um sentido, não molda só a forma de pensar, molda a forma de se expressar. O cara que tinha uma vivacidade na sua escrita vai ficando estéril. Se vocês conversarem com os pesquisadores pelas costas dos orientadores, eles vão contar muitas vezes isso para vocês. Você precisa ser bem xarope para não se dobrar isso aí. Estão percebendo? Você percebe, e gente, uma coisa bem sintomática, não sei se vocês viveram isso na faculdade de vocês, nas aulas de vocês, é às vezes você pegar um professor no começo do curso, o cara que acabou de entrar com puta de um tesão da aula, depois de alguns anos o cara não tem tesão de nada, mas não tem nada, vira um burocrata. Já viram isso? Sim ou não? Tá aí, gente, como é que o cara... virar um burocrata tem um lado sadio, vocês estão entendendo? O cara tá adoecendo, não é dele. É de uma coisa que ele esperava e que o frustrou. Não vou contar para vocês com quem eu estava conversando, mas estava conversando com uma pessoa esses dias, e a pessoa estava me dizendo que está muito frustrada com os descaminhos da instituição em que essa pessoa trabalha. Aí, poxa, com uma amiga eu falei, não, tem que dar uma chicotada, né? Porra, mas você esperava o quê? Alice no País das Maravilhas? É da instituição que você está esperando? Qual que é o teu desígnio? O que você quer fazer e como é que você vai se utilizar dessa merda para fazer o que você quer fazer? Vocês estão entendendo? Estão percebendo?
Mas é que a gente tem. A gente é condicionado a pensar identicamente, não é isso? Então, se você tem uma instituição de ensino cujo objetivo é ensinar, ela tem que ensinar, não é isso? É? É mesmo? É, gente? Por que a escola é tão chata, então? Desde os primórdios. Estão percebendo? Então, essas experiências todas, ó, vamos terminar aqui a leitura, pra gente... Aí a George Sand vai falar numa outra carta. A verdadeira realidade, olha que maravilha, vê se sintetiza, espero que sintetize o que eu disse hoje. A verdadeira realidade é uma mistura de beleza e feiura. Não tem esse acento, tá? A reforma ortográfica maravilhosa tirou o acento. Eu adoro a reforma ortográfica, gente. É uma mistura de beleza e feiura, de palidez e luminosidade. Tá claro ou não? A palidez está clara? A opacidade está clara? Assim, aqueles que num certo momento foram chamados de realistas fizeram uma escolha que trai a realidade. Perceberam? Sim ou não? Eles obedecem a uma convenção arbitrária. Cadê a convenção? Vamos desenhar? O pessoal não pede para desenhar? Está desenhado, ó. O que é a convenção arbitrária? A caixinha aqui, ó. Sim ou não? Eles obedecem a uma convenção arbitrária que lhes exige representar unicamente a face negra ou a face luminosa do mundo. O que os nihilistas ou os otimistas traem não é o bem, não é o mal, mas o verdadeiro. Entenderam? Fim da aula, então. Acabou.